podcast Muito Mais para a Agricultura, uma parceria comercial entre o público e o Banco Santander. Hoje estamos na Agroglobal, a maior feira agrícola nacional, e temos o prazer de ter connosco Susana Brígido, diretora-geral da To-Be Forest, uma empresa especializada no setor florestal e na certificação da gestão florestal e também de ecossistemas. Olá Susana, muito bem-vinda. Olá, Filipe, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada. Começava-lhe por perguntar uma questão abrangente. Portugal é um dos países que mais está exposto às alterações climáticas e aos seus impactos. Que decisões é que é preciso tomar agora a curto prazo para preparar a agricultura portuguesa para o longo prazo? Bom, este verão tem sido típico para mostrar bem o que é que são os impactos das alterações climáticas, não é? Nós sentimos muito ao nível florestal a questão dos incêndios. Cada vez mais estas alterações vão ter consequências danosas ao nível da floresta e do combate propriamente dito. Portanto, ao nível da floresta é urgente trabalharmos na prevenção de incêndios, na gestão da floresta, exatamente para minimizar estes grandes impactos que podem ter os incêndios florestais, que por estas características da alteração de clima poderão ter impactos muito superiores ao que estávamos habituados, não é? Uma coisa muito mais cingida, fácil de combate, mas agora está com brutalidades de intervenção. Inesperadas. Diga uma coisa, o plano de recuperação e resiliência, que papel é que pode desempenhar nesta adaptação do país às novas exigências, às alterações climáticas? Também temos a questão da sustentabilidade, que é cada vez mais exigida pelos consumidores. Qual o papel que podemos esperar do PRR? Ao nível do PRR há aqui um ponto muito importante, que é acabarmos de vez com o cadastro florestal. Metade do país nós não sabemos quem são os proprietários florestais, e os próprios proprietários que já saíram destas zonas não sabem onde é que é as suas propriedades, e isso muito porque não há um cadastro florestal onde as pessoas saibam e esteja cartografado a nível nacional onde é que são as propriedades deles, não é? Isso se isso for concretizado, já acho que é uma meta espetacular. Parece-me que está pouco operacionalizado para meter a mão na massa, ou seja, é preciso intervir na floresta e corre-se o risco de mais uma vez investirmos em planos, em entidades de gestão de paisagem muito parecidas com as GIFs, e portanto corremos o risco mais uma vez de enveredarmos por alguma viragem, para continuarmos na planificação e em organizações e novas formas de gestão que já demonstraram que não são muito eficazes ao nível da gestão e intervenção no território, que é exatamente o que nós precisamos. Precisamos de mecanismos que intervenham no território, e isso o PRR deveria alavancar muito esse tipo de estratégia, e que me parece que não está bem vocacionado para esse nível. Trabalhar muito também a questão dos serviços de ecossistemas, que é uma área de eleição dentro da To-Be Forest, e muito pouca informação existe a esse nível que nos permita informar e quantificar verdadeiramente o que é que as florestas fornecem, para tornar visível à sociedade realmente uma gestão eficaz da floresta presta ao nível dos serviços de ecossistema, que basicamente é um serviço público que as florestas prestam à sociedade ao nível do carbono, da qualidade da água, do solo. Portanto, tudo isto depende muito da floresta que temos, e é também trabalhar um bocadinho ao nível do levantamento dessa informação. As duas questões estão um bocado ligadas. Portanto, quando falou do cadastro florestal, de haver muitos proprietários que estão um pouco desligados do que é que têm ou do que é que herdaram, há um bocado a ideia de que isso acontece porque se tem a ideia que a floresta não é rentável. Portanto, o que tem ali à sua espera é um monte de problemas, digamos assim, e que não vai trazer grande retorno. É possível mudar esta imagem? É possível começar a dizer às pessoas que as propriedades que terão perdidas um pouco no país podem trazer recursos, podem trazer um retorno positivo? Sim, primeiro elas precisam saber onde é que elas estão. Pronto, esse é um dos problemas que nós vamos resolver. Depois é preciso uma mudança cultural. Ou seja, as propriedades são muito pequenas, e como pequenas que são, elas não são rentáveis, não são viáveis. E é preciso uma cultura de agregação.
E é essa cultura que é difícil trabalhá-la. Nós temos trabalhado ao nível da certificação, de alguma forma, algum espírito de agregação, ou seja, começamos a ter um efeito mancha de propriedades ao lado que se vão juntando, mas é um bocadinho mais que isto. As próprias GIFs eram com esse objetivo de agregação, mas cada um quer gerir à sua maneira ou não gerir. Portanto, na certificação nós obrigamos que haja uma gestão mínima dessa área. É preciso que ela seja feita com escala, e isso é a tal mudança cultural que também é preciso fazer para que efetivamente essas prioridades comecem a ser viáveis. Sem essa mudança de estratégia de identificar as prioridades, agregar a gestão, dificilmente o território que temos, pelo menos no norte do país, isso é possível. E depois que as políticas ajudem às tomadas de decisão, não é? Há áreas que sem dúvida devem ir para áreas de conservação, com proteção da biodiversidade, estes valores ecológicos, mas há áreas destinadas à produção e aí devem ser investidas recursos para melhorar os povoamentos de produção que temos. Atualmente, como elas não são viáveis, as pessoas não investem na melhoria da sua produção e, portanto, temos povoamentos relativamente abandonados sem grande produtividade. Portanto, já é uma pescadinha de rabo na boca, não é? E depois, se alguém que quer investir numa zona larga tem que negociar com dezenas de proprietários e nem sempre consegue unir todas aquelas parcelas que precisa para ter uma união. Porque acham que têm assim, ali um minador e, portanto, começam a dificultar muito todo o trabalho. E neste campo, qual é o papel que pode estar reservado para o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas? Eu sei que recentemente, no artigo de opinião que disse eu, disse que o ICNF estava meio aliado da realidade. Nós sentimos muita falta do ICNF no terreno. As medidas e as políticas que estão a ser construídas e adaptadas não se ajustam ao território que temos, nem ao setor que temos, aos agentes que temos, não é? Essa notícia foi específica para uma legislação que deveria estar implementada no início do ano e deveria haver uma plataforma e até hoje não temos plataforma nenhuma e temos agentes do setor que são empresas de exploração florestal que estão certificadas connosco e que muitos deles não têm sequer acesso a estes mecanismos tecnológicos, não é? Portanto, é preciso arranjar aqui um ICNF muito mais operacional no terreno e que perceba as dificuldades que o setor passa para que as políticas vão nesse sentido. Mesmo ao nível do ordenamento, é preciso perceber que não é proibindo que nós chegamos a determinados objetivos que se proponham. Isto tem que ser tudo ponderado e analisado território a território. Não é alguns num planeamento, contratando uma empresa de consultores que não conhece nada, que se põe um plano e acha que aquilo vai resultar. Pois, não. Isto tem que ser no terreno. É esse o receio que tem do PRR, é que também seja demasiado também. consultores e demasiado escritório. Sim, e temos um exemplo claro de um plano que se foi feito para Monchique, em que exatamente foi feito nesses moldes e atualmente, após os incêndios, esse plano foi executado, foi implementado e o que vemos é que não é por haver mais esse plano que há melhor gestão. Pior, há abandono da gestão pelas proibições todas que tem sem olhar propriamente para o que é que tem no território e que se aquelas áreas são de produção, devem ficar de produção com uma gestão sustentável e certificada e que cumpra todos os critérios, quer de prevenção de incêndios, quer de proteção da biodiversidade. Não se deve proibir, mas sim regular. Regular e fiscalizar. E nestes planos e em toda a política deve haver uma monitorização. Porque é que ele resultou? Porque é que não resultou? Qual é que é? Não é vir governo atrás de governo lançar novas iniciativas e deixar as outras para trás sem perceber e outras com o mesmo desenho que também não vão resultar. E, portanto, é preciso esta análise, esta avaliação que não é feita pelos nossos governos. Aproveitando a referência que fez aos incêndios, a redução da área ardida, como disse ao início, é um passo muito importante. Também para incrementar o papel das florestas em termos de captura do dióxido de carbono e de outros. Que destino é que deve ser dado, que eu acho que isto é a grande dúvida que se coloca, que destino é que deve ser dado às áreas ardidas? Sim, as áreas ardidas têm... elas precisam de intervenção.
Elas têm, em áreas com grande risco de erosão, elas deveriam ter uma intervenção imediata exatamente para evitar que haja grandes derrocadas. Mas deve haver uma gestão posterior a isso. Deve ser, porque há muita área que tem já regeneração natural, que se for bem encaminhada ela é aproveitável. Mas tem que haver uma gestão dessas áreas, porque o que nós vemos em Monchique, mais uma vez, é exatamente o abandono sem qualquer intervenção, porque depois veio este plano que o proibiu de fazer. E, portanto, as pessoas estão desmotivadas. Nós, na certificação, sentimos isso muito. Ou seja, nós queremos apelar ao investimento, a uma melhoria da gestão, mas as pessoas estão muito entristecidas, muito recalcadas com estas coisas e não querem investir, porque já foi sistemático. E, portanto, é um abandono sucessivo. Vem um incêndio, mais um, não vou estar aqui a gastar dinheiro para daqui. E isto está uma bomba relógio, basicamente. As áreas ardidas estão uma bomba relógio. Na zona de Monchique, ainda por cima, não vou dizer que é recorrente, mas não foi o primeiro, não é? Sim, infelizmente. Sim. A To Be Forest tem procurado ajudar os proprietários a reclamar exatamente o serviço que as suas propriedades, os seus terrenos têm prestado à sociedade. Como é que este papel que as zonas florestais desempenham em termos de captura do seu papel de sumidor, digamos assim, como é que isto pode ser rentável? Como é que podemos dizer às pessoas, como é que podemos mostrar que realmente há um papel que estas zonas estão a desempenhar para a sociedade que é cada vez mais reconhecido e que lentamente está a ganhar o seu peso? Exatamente. Essa foi uma das grandes nossas apostas, não é? Como é que tornamos estes serviços que os proprietários prestam à sociedade, como é que tornamos isto visível? Principalmente porque temos que promover o sequestro e não vir mais incêndios e libertar todo o carbono novamente para a atmosfera. É aí que Portugal perde quando estamos a falar em negociações dos protocolos de Kyoto. Nós temos que efetivamente reduzir esta questão dos incêndios. E nós apostamos a certificação lançou uma nova norma exatamente de quantificação destes serviços de ecossistemas e é exatamente isso que nós fizemos. Nós lançámos um projeto piloto em Aroca em que quantificámos o sequestro que aquelas áreas vão ter, elas todas foram ardidas basicamente o que fazemos é, estas áreas sequestram carbono, protegem a biodiversidade, são importantíssimas para o turismo, porque estão ali nos passadiços, as pessoas gostam da paisagem, portanto é algo efetivamente uma paisagem que estamos a oferecer àqueles turistas, não é? que economicamente é importantíssimo para o concelho e basicamente quantificámos aquela quantidade de carbono sequestrado e vamos ter agora com patrocinadores, é reconhecido por um mecanismo internacional, o FSC que é reconhecido a nível mundial pela sua credibilidade e colocamos a potenciais patrocinadores, olha, nós temos aqui estas áreas, venham investir na floresta portuguesa em que toda a gestão, nós não dizemos só que fazemos sequestro, há uma mudança de paradigma, uma mudança de gestão que os proprietários se comprometeram e que vai levar a um aumento do sequestro, um aumento da proteção dos incêndios e nesse sentido é importantíssimo alargar este tipo de certificação para podermos mostrar à sociedade que realmente a floresta sequestra, mas o sequestrar e manter aquele carbono exige da parte dos proprietários um investimento diferenciador e grande e, portanto, há aqui sem dúvida um mecanismo que é possível mostrar à sociedade que isso é feito e é aí que nós jogamos pela diferença. As propriedades que estão certificadas connosco podem usufruir desta certificação. Nós temos que fazer inventários exaustivos, ter auditorias externas para mostrarmos aos auditores e à sociedade que efetivamente aquelas áreas quantificam X toneladas de carbono, protegem aquelas X espécies e isso é importantíssimo para dar credibilidade a quem gosta de mostrar e meter na sua política de sustentabilidade que está a ajudar a floresta. É importantíssimo nesse sentido ter uma credibilidade e auditorias externas que o comprovem. E as empresas podem adquirir licenças de emissão de carbono, por exemplo, a proprietários florestais, ou ainda não chegamos a esse ponto? Ainda não chegamos. Estamos a trabalhar exatamente com o FSC nesse sentido, ou seja, que este carbono seja de alguma forma reconhecido
como efetivamente para comercializar créditos de carbono. Nós agora o que dizemos é, ok, estas propriedades sequestram o carbono, protegem a biodiversidade e vocês podem patrocinar estas áreas para manter lá este carbono que queremos sequestrar. E é muito nesse sentido que estamos a trabalhar, porque toda essa parte de comercialização de créditos ainda não se aplica ao nosso país. A União Europeia está a trabalhar nesse sentido e eu espero que bem, o FSC também eu espero que bem, porque em termos de comunicação é mais fácil, as pessoas percebem mais a terminologia e às vezes nós até falamos nesses moldes por uma questão de percepção. Mas efetivamente estamos a patrocinar aquelas áreas para sequestrar aquele carbono, para prevenir os incêndios e para reter lá o carbono, que é importantíssimo nestes casos. No caso da Arouca que falou, foi preciso falar e foi preciso juntar vários proprietários privados, imagino eu. Sim. Foi um processo fácil? Foi difícil? Não, tivemos dois parceiros fundamentais neste campo. Nós trabalhamos muito com organizações locais. Os nossos parceiros locais são fundamentais, o tal conhecer o terreno é crucial, faz toda a diferença. E não se aplica só a ICNF, a nós também, nós temos de ter gente da zona para mais facilmente também falarem com os proprietários sobre os problemas que se identificam e com quem eles se identificam. E nesse projeto tivemos a Associação da Arouca, Associação de Produtores Florestais, e tivemos a Câmara Municipal. A Câmara Municipal colocou a sua área, que tinha sido ardida e que está a reconvertê-la, no âmbito dos serviços de ecossistema para mostrar, para dar exemplo aos proprietários florestais deste tipo de mecanismo. Depois juntámos 2 proprietários florestais e a ideia é que, ao mostrar que é rentável vender serviços de ecossistemas, podermos alargar e então o tal efeito mancha, mas primeiro temos que demonstrar que o mecanismo funciona para podermos trazer os proprietários. Se não mostrarmos que a coisa funciona, fica sempre desconfiado, e nós tivemos estes 2 que se atiraram de cabeça, são aqui uns iluminados, acreditaram na associação, não acreditam nos projetos da associação, acreditaram em nós e por isso conseguimos envolver aqui a Câmara e mais 2 proprietários para lançarmos exatamente esta iniciativa. Liderar pelo exemplo. Exatamente, é fundamental. Aproveitando, e para terminar, a To Be Forest cumpriu recentemente 5 anos. Neste período de tempo, acha que os proprietários em Portugal estão cada vez mais conscientes para a necessidade de certificação? Sente muitas diferenças? Acha que o trabalho desenvolvido pela To Be Forest tem sido cada vez mais fácil, digamos assim? Desafiante. nós gostamos de desafios. Nunca é fácil. Cada cabeça, a sua sentença, as expectativas variam imenso de proprietários que estão no território, de proprietários que herdaram propriedades. Portanto, os desafios são muito grandes. Se há uma mudança de paradigma, nós acreditamos que sim, ou seja, nós entramos no mercado para fazer a diferença. Não é certificar por certificar, é certificar para melhorar. E desenvolver iniciativas, não deixamos ao proprietário, olha, agora melhor. Não, nós desenvolvemos parcerias, nomeadamente com a CELPA, estamos agora com a SONAI, com os Amorins, exatamente para trabalharmos um bocadinho todas estas questões. Fazemos imensa formação, quer para proprietários, quer para empresas, exatamente para haver esta mudança de paradigma e ajudarmos exatamente nisso. Porque a dificuldade é, as propriedades são pequenas e são certificadas, não é rentável, então a resposta fácil deles é, eu não tenho dinheiro para investir. Ok, então nós vamos arranjar parcerias para conseguirmos fazer alguma gestão ativa da floresta, e é muito nesse sentido que nós trabalhamos parcerias para apoiar proprietários e temos projetos internacionais que exatamente mudámos ali na zona de Monchique, quando ardeu mais uma vez, que há investidores internacionais a investirem naquelas áreas para deixarmos de ter um manto de mato para termos árvores de medronho e de sobreiro recuperadas. Portanto, nós tentamos a todo custo arranjar projetos e parcerias para melhorar a gestão destas áreas e não deixar um bocadinho ad hoc, olha, está certificado, é preciso melhorar, deixe lá, faça lá o que entender. Não, nós estamos lá, falamos com todos os proprietários, exatamente porque achamos que a certificação é um mecanismo voluntário e, como tal,
é para apostar numa melhoria, porque ser políticas por políticas ou mecanismos por mecanismos, acho que não faz a diferença. Acho que podemos aproveitar isto para alavancar uma melhor gestão e é nisso que acreditamos, é nisso que toda a minha equipe trabalha. E é assim que acreditamos e que queremos intervir no território. E quanto mais exemplos bons, Claro. mais fácil vai ficando. Claro, Susana, exatamente. muito obrado pelo seu tempo e ter vindo falar connosco. Continuação de uma boa feira. Obrigado. Obrigado.